Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliano Melchior, sou especialista em negociação pela Harvard, trabalho no mercado de vendas B2B há mais de 15 anos e estou aqui hoje para falar sobre processo. Ao longo desses anos todos de venda, de resultados, enfim, a gente percebe que vendas hoje não é mais ao acaso, vendas não acontece por simpatia, vendas não acontece por amizade, vendas acontece porque existe um processo, um passo a passo. Existem etapas, existem maneiras de você conseguir desenvolver habilidades para você conseguir chegar até a venda. Aquela questão onde o vendedor é tratado como nato, não existe. A gente trabalhava isso na década de 20, com os vendedores e os autores antigos. Atualmente existem técnicas, existem processos, existem metodologias que fazem com que qualquer pessoa hoje se desenvolva como um vendedor. Um bom vendedor, aquele vendedor que bate meta, aquele vendedor que supera as metas, aquele vendedor que realmente entrega mais do que foi esperado. E aí a gente traz aqui exatamente a necessidade de compreender que vendas a gente pode sim desenvolver. Não é à toa que existem aí diversos treinamentos, milhões de oportunidades para se desenvolver o vendedor. No conceito da Dom de Vender, que é a mentoria na qual eu fundei, eu trago aqui exatamente os 3 pilares que fazem com que esse processo aconteça. A gente trabalha aqui com o pilar do desenvolvimento do autoconhecimento, do desenvolvimento das técnicas de venda e do desenvolvimento da crença. Tá? Esses 3 pilares é a crença não da limitante, mas daquela crença exatamente que te faz mover. Muitas vezes a gente trata essa crença como algo maior, algo que realmente te inspira. Aquele que quando ninguém acredita em você, você ainda se suporta e tem as respostas, tá? Alguns chamam de Deus, outros chamam de força maior, outros chamam, enfim, não importa. É a energia suprema, é aquela energia que eu resumo em espiritualidade, ok? Então, esses 3 pilares formam aquilo que eu acredito que é exatamente a base para um bom vendedor, né? Então não adianta você ter técnica se você não se conhece, não adianta você se conhecer, ter técnica, mas não ter em quem se amparar no momento de dificuldade. Todos esses 3 pilares, eles fazem parte de um bom vendedor, aquele vendedor realmente que vai ter resultado, bater meta, superar, enfim, ter a tua autogestão, vamos falar assim, ok? Quando eu falo autogestão, não confunda com desrespeito à superioridade, não confunda com não seguir as ordens da empresa, não significa absolutamente nada disso. Significa uma força, uma firmeza, uma posição interior na qual você consegue realmente se superar e atingir aqueles objetivos que foram dados pela empresa ou pela sua própria empresa, ok? Quando eu falo em processo, quando eu falo que venda é um processo, hoje existem, por exemplo, metodologias de prospecção, que é quando você vai atrás do seu cliente, quando você precisa buscar novos clientes, quando você precisa, na verdade, trazer aí novos negócios para a sua empresa ou para a sua companhia. Atualmente, nos tempos modernos, nós temos aí basicamente 2 tipos de prospecção, ou 2 tipos de vendas modernas, tá ok? Para novos negócios. Uma que é o famoso inbound, o outro que é o outbound, que nada mais é de uma releitura, uma adaptação do processo tradicional. Quando a gente fala de inbound, basicamente ele até é sugerido, é um termo em inglês que basicamente traduz que é uma venda que acontece a partir do momento que há um interesse natural ou um interesse despertado, provocado no lead. Isso muito se faz com o marketing, principalmente o digital. Hoje você distribui com conteúdo nas mídias sociais, seja ele texto, vídeo, blog, enfim, todos os tipos de comunicação digital, a mídia paga também, para que as pessoas que estão navegando nas redes sociais, no Google, lendo artigos, vendo propagandas, consigam se conectar com aquele tipo de comunicado, com aquele tipo de conteúdo e chegam até o teu produto, até o serviço através de um site, de um hot site, de uma landing page, enfim, são meios nos quais são termos técnicos até, mas nada mais é quando você clica num anúncio e vai direcionado para aquele site ou para aquele momento ali onde você é recebido dentro daquele conteúdo, ok? Uma vez que você recebeu e foi para dentro daquele conteúdo, e se inscreveu, deixou seu e-mail, seu telefone, seu WhatsApp, seu Telegram, enfim,
todos os tipos de comunicação na qual a empresa pode se comunicar contigo é, de uma maneira bem genérica e bem superficial, identificado e tratado como marketing digital ou inbound marketing, ok? O inbound marketing envolve mídia orgânica e mídia paga, tá? Então a mídia orgânica é aquela que existe uma série de tecnologias por trás, na qual o conteúdo ele é gratuito, aparece para as pessoas que buscam de uma maneira sem que a empresa pague para que esse lead chegue, ok? Por isso que é chamado orgânico, é de uma forma natural, entre aspas, né? Porque existem técnicas ali por trás, como SEO, entre outras, para que aquele conteúdo seja relevante no momento que você está buscando, beleza? Então, quando você está buscando e aquele conteúdo aparece para você de uma maneira na cara, né, e direta, aquilo não é à toa. Aqui existem técnicas, existe uma série de ferramentas para que as coisas aconteçam daquela maneira. No momento que você colocou seu e-mail, colocou seus dados pessoais de uma maneira geral e deu para a empresa a oportunidade de se conectar ou se comunicar contigo, seja através de um telefone, do WhatsApp, enfim, você se conectou e passou para a empresa ser um lead, ok? Ser um potencial cliente. Não significa que você será, mas é um potencial cliente. E existe ali uma série de etapas a serem cumpridas pelo marketing das empresas para que você amadureça o seu momento de compra. Esse processo de maturação é todo hoje tratado dentro do marketing digital. É todo responsabilidade para que o marketing traga a maturidade de compra. Por isso que chama-se inbound marketing, beleza? Porque você tem ali um processo de maturação, de adaptação, de conexão, de adaptabilidade, de conhecimento, né? Todas essas etapas dentro dos conteúdos, né? Isso vai se maturando ao longo do tempo, né? Esse tempo varia de empresa para empresa, de negócio para negócio, enfim. Mas dentro de um mercado onde as pessoas buscam conteúdo, beleza? Então, esse é uma metodologia de atração, que a gente chama marketing de atração. Eu dou algo relevante e o público chega até mim por interesse, né? Então, é um marketing de atração, é um marketing onde você consegue trazer. Ah, Juliano, mas isso aqui é um vídeo de vendas ou um vídeo de marketing? Gente, hoje, cada vez mais, né, a vendas e marketing muitas vezes se fundiram, se dissociaram e atualmente existem processos, ok? Então o processo de vendas, ele começa no caso da técnica, né, ou da metodologia do inbound marketing, começa com marketing digital, beleza? Existem outra metodologia que é o sniper, que a gente chama, que aí é você estabelecer um processo de vendas onde aquele cliente ideal você vai buscar de uma maneira extremamente pontual, certeira, agressiva, mas direto ao ponto, direto ali aquilo que você está buscando, ok? Então esse é o outbound marketing, ou seja, você ter as etapas da venda baseado naquilo que você quer como cliente ideal. Ok, então, quando a gente fala de cliente ideal, na venda eu preciso determinar qual é o meu cliente ideal, também chamado de sweet spot ou avatar, enfim, da maneira como você quiser identificar esse cliente ideal. Dentro do mercado, as 3 terminologias são aceitas, tá? Então você pode escolher qual que você quer adaptar ou entender como que o seu. O que é importante? Definir qual é o cliente. Qual é o seu cliente ideal? Qual é o seu cliente que faz sentido comprar o seu produto, comprar o seu serviço? De que maneira que você consegue saber qual é o seu cliente ideal? Definindo as dores, né? Que problemas que você resolve, né? Quais são as dúvidas que você tem? Enfim, todos são elementos, só para dar alguns exemplos, de uma maneira que você define o seu cliente ideal. Mas uma vez definido esse cliente, eu tenho técnicas para falar o seguinte, cara, esse cara aqui eu vou encontrar nesse nicho, nesse tipo de mercado. Aqui eu consigo encontrar esse cliente ideal. Então é ali que eu vou focar minhas energias, é ali que eu vou fazer o meu marketing para que eu encontre as pessoas que eu quero. Esse tipo de técnica, né, chamada hoje de outbound marketing ou outbound vendas, né, sales, a gente consegue captar exatamente aquele cliente que eu estou buscando, entendeu? Então esse tipo de cliente é aquele que vai fazer sentido para o meu negócio, beleza? Então basicamente para a prospecção eu tenho 2 caminhos, um que eu chamo de inbound marketing, marketing de atração ou marketing ou venda passiva,
ou o caminho do outbound sales, outbound marketing, onde eu vou sniper buscar aquele cliente que eu estou buscando de uma maneira ativa, beleza? Por que é passiva, Juliano? Porque passiva eu estou recebendo esse lead através do marketing que foi maturado e tem hoje um momento de compra mais propício para poder comprar o meu produto ou o meu serviço. Por que é sniper, Juliano? Porque eu atiro, eu vou atrás ativamente, só é a minha empresa que vai buscar o cliente, beleza? Acho que é fácil, né, entender esses dois tipos de conceito de uma maneira bem genérica, bem didática, para a gente entender as duas origens, né? Ou eu recebo ou eu busco, ok? Quando a gente fala de vendas B2B, quando a gente fala de vendas enterprise, é muito mais comum, tá? Não que não tenha no inbound marketing vendas de alto valor ou vendas de alto valor agregado, né? E aí, Juliano, o que é uma venda de alto valor agregado? Eu costumo chamar aí uma venda de acima de 120 mil reais por ano, ok? Pelo menos seria uma venda já considerada enterprise. Óbvio, tem vendas de 2, 3, 4, 10 milhões por ano, enfim, mas acima de 120 mil reais por ano, eu já consideraria uma venda enterprise, onde você precisa realmente já de elementos da venda por aproximação, vendas por conexão, vendas por visitas, por reuniões, onde você exatamente precisa aí das técnicas da venda de B2B, que você consegue otimizar através da metodologia do outbound, ok? O outbound, basicamente, pessoal, é a gente segmentar o processo de vendas. Então, o vendedor, né, eu trabalho com vendas já há 15 anos e eu já fiz todas as etapas dentro do meu processo de vendas ou daquilo que eu fui maturado dentro do processo, né? Mas o outbound é recente, ele é moderno, ele traz produtividade para os resultados. Por quê? Porque eu segmento as etapas, ok? O vendedor, ele tem que estar ali para negociar e conseguir conduzir todas as etapas ou as multivisitas que a gente chama, para poder conduzir de uma maneira orgânica, de uma maneira unidirecional, onde você consegue passo a passo, a cada avanço, chegar mais próximo da venda, e é ali que o vendedor vai fazer uma atuação extremamente certeira, ok? Porque ele vai conseguir trazer para a gente todos os elementos necessários para vendas. Então, tá bom, Juliana, mas o que eu faço até conseguir estar na frente do cliente? Pessoal, eu preciso selecionar o meu cliente ideal, eu preciso saber onde que eu encontro, qual é o mercado que esse lead se encontra, como que eu faço para chegar até ele, e aí existem diversas maneiras de encontrabilidade, que eu vou falar mais para frente. Existem as técnicas de agendamento, né? De que maneira que eu, uma vez que cheguei nesse lead, que eu consigo agendar. Uma vez que eu agendei, como eu garanto que esse cara compareça na reunião? Quer dizer, existem uma série de etapas pré-reunião que são extremamente dispendiosas do ponto de vista de tempo, dispendiosas do ponto de vista de custo, para que o vendedor perca o seu tempo de estar na frente do cliente, negociando, avançando passo a passo cada negócio, do que estar realmente fazendo essas etapas que a gente chama de prévias ou pré-requisitos para que uma reunião aconteça, entende? Então aqui entra o que muitas empresas chamam de BDR ou BDRs, que são os Business Development Representatives, que são os caras que estão representando a venda, mas de uma maneira de negócios ou do outbound, né? Então, quando eu trabalho com BDRs, eu estou falando da técnica de outbound, ok? Que é essa forma de prospecção ativa, de uma prospecção onde eu vou ativamente buscar, né, buscando exatamente o meu cliente ideal. Então, esses BDRs são os responsáveis por fazer toda essa triagem, que eu chamo de triagem, ok? Desde o cliente ideal até exatamente chegar na reunião agendada. Uma vez que a reunião agendou, essa etapa aqui, ela é uma intersecção com o vendedor. Por quê? Porque ela está meia responsabilidade do BDR e meia responsabilidade do vendedor. Uma vez que ela foi realizada, concluiu a reunião, né? Não estou dizendo nem com sucesso ou sem sucesso, mas que ela foi feita essa reunião, o BDR ou o pré-venda, BDR também é chamado de pré-venda, ele concluiu a sua etapa, concluiu o seu trabalho, ok? E daqui para frente, quem assume é o vendedor. Então, basicamente, essa segmentação, ela é fundamental para que a gente consiga dar produtividade para as vendas, trazer escala para aquela venda
que é dita não escalável, que é a venda B2B, é a venda de visitas, né? Por quê? Por que ela não é escalável? Porque depende de tempo. E como é a forma de você escalar hoje? Segmentando as etapas, trazendo exatamente o pré-venda com a responsabilidade de colocar uma boa reunião na frente do vendedor. Essa é a responsabilidade do pré-venda. O BDR, ele tem que ter essa consciência da importância do trabalho dele. Porque uma vez que ele traz um cliente que não é o ideal, uma vez que ele agenda a reunião só para bater a meta dele de reunião, porque o BDR e o pré-venda é medido como? Como reuniões. Eu fiz reuniões boas, eu agendei reuniões, eu estou fazendo o meu trabalho. Será que está mesmo? Então, esse processo de encontrar clientes ideais, buscar clientes ideais, achar realmente e agendar a reunião é um processo extremamente sério, é extremamente importante, porque você não vai conseguir escala se as reuniões não forem bem agendadas. Ok? E aí, entrando um pouquinho no papel do pré-venda, o pré-venda é um vendedor. Ele é um vendedor também, só que ele está trabalhando na primeira etapa da venda, na etapa onde eu consigo fazer triagem completa daquele lead. E ali, pessoal, vamos lá, eu preciso achar qual é o porte da empresa. O que é o porte da empresa? É faturamento, é volume de funcionários, é saber se aquela empresa está dentro ou não daquele cliente que eu quero atender. De repente, o meu produto ou serviço é para micro e pequena empresa. Eu não vou prospectar grandes e macro empresas. Não vou pegar as 500 maiores da Exame, né? Então, quais são as empresas que fazem parte daquele produto ou serviço que eu vendo? Uma vez que isso está muito bem definido, fica muito mais fácil vocês acharem quais são as empresas potenciais clientes do seu negócio, entendeu? Legal. Aí começa aquilo que a gente chama de construção de lista. Essa etapa é uma etapa extremamente tradicional. Todas as empresas fazem lista, ok? Mas a diferença é a qualidade da lista. De que maneira que você constrói a sua lista atrelada àquele cliente ideal. Esse é o pulo do gato do outbound, né? É aqui que eu conecto o que eu vendo com aquilo com o cliente que compra. Então, muitas vezes, antigamente, como que era o processo? Eu vendia para amigos, eu vendia por relacionamento, né? Então, se eu era amigo, eu vendia. Muitas vezes, né, trabalhando principalmente pelas vendas de baixo valor, as pessoas compravam porque estava ali dentro do seu universo, né? Quando eu falava de vendas B2B, era por indicação. Hoje em dia, o mercado por indicação e recomendação é um mercado extremamente importante, rentável e bilionário, não é nem milionário. Mas não é esse o caso aqui, nós não vamos falar. Por isso que eu falei que o outbound e o inbound são duas formas modernas de trabalhar a prospecção. A indicação e a recomendação, elas não são modernas, mas isso não significa que não são eficientes, beleza? Só para a gente fazer esse parênteses aqui e deixar registrado. Mas voltando, quando eu falo do outbound, eu estou falando que eu consigo conectar aquilo que eu quero vender com quem quer comprar. E aqui eu preciso buscar o meu cliente ideal. E aí esse BDR, ao saber qual é o cliente ideal, ele começa a montar a lista dele. De que maneira que eu vou montar a lista? Tem algumas ou várias ferramentas que ajudam hoje a gente a fazer essa prospecção. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui algumas delas para vocês poderem baixar e ter essa lista, tá bom? É só colocar seu e-mail lá, colocar seus dados e eu entrego para você essa lista de ferramentas para você poder trabalhar a sua prospecção atrelada com o seu cliente ideal, beleza? Então vamos lá. LinkedIn é uma delas, tem outras aí que a gente pode falar, tá joia? Mas uma vez que você usou essas ferramentas, você vai conseguir fazer o quê? Eu consigo buscar as empresas que estão dentro do meu cliente ideal, eu consigo buscar quais são as metodologias e buscas do que eu quero, ok? Para que essas ferramentas entreguem exatamente aquilo que eu precise. A construção de lista, ela depende realmente, atualmente, de várias ferramentas para que você consiga fazer essa prospecção. Uma vez que você tem a lista, aí existem os contatos. Como que eu vou fazer os contatos? Eu preciso pegar essa lista e começar a fazer esses contatos, ok? Hoje existem muitas técnicas, desde das técnicas de prospecção por e-mail, que através da lista eu consigo buscar qual é os clientes que eu tenho, e aí eu vou escrevendo os e-mails para poder atrair essas pessoas a responderem para agendar a reunião. E eu posso fazer também os trabalhos tanto por WhatsApp quanto por telefone, beleza?
O tradicional sempre foi telefone, atualmente vem se trabalhando extremamente muito bem com os e-mails, ok? E existem ferramentas como o LinkedIn, por exemplo, que permite você a fazer uma comunicação direta com o cliente através da própria ferramenta do LinkedIn, tá joia? Então, vamos lá. Quando eu trabalho, qual é o melhor? Né? Eu preciso trabalhar por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim, de que maneira que eu consigo? Primeiro, gente, eu preciso trabalhar e respeitar as políticas de privacidade. Então, se eu estou falando principalmente de WhatsApp, por exemplo, todo mundo já deve ter passado por essa situação onde recebe um WhatsApp não desejado. Não é legal. Então, uma vez que a gente sabe que não é legal, eu vou investir nesse canal para prospectar, né? Talvez não seja o melhor caminho. Então, a gente trabalha muito com e-mails, né? E-mails, que é o e-mail do LinkedIn, e também por telefone. Ok? Telefone é tradicionalíssimo e ali a gente consegue realmente conectar. Qual é o objetivo? Uma vez que eu tenho a lista feita, essa lista é do meu cliente ideal, ela está bem construída, eu tenho todos os dados ali do meu prospect. Qual é o objetivo? Agendar a reunião. Eu não disse que existem etapas? Todas essas etapas aqui, de selecionar o cliente ideal, de conseguir construir lista e de fazer agora as conexões, são etapas muito bem definidas e que existem técnicas para cada uma delas. Em outros vídeos eu falarei especificamente de cada etapa para que a gente possa destrinchar quais são os detalhes e as nuances e as dicas aí de cada uma dessas etapas, ok? Então, uma vez que eu já prospectei e que eu consigo fazer o canal, escolher o canal de telefone ou o canal de e-mail para prospectar, o objetivo do pré-venda, do BDR, é fazer a reunião acontecer, ok? Então, ele tem que construir esses contatos e amadurecer esses contatos ao ponto do lead aceitar fazer uma reunião, ok? Essas reuniões, elas precisam ser aceitas, elas precisam acontecer de uma maneira que ele conclua o trabalho dele como pré-venda, percebe? O vendedor efetivo, ele tem ali a necessidade de ter a sua agenda lotada para que ele de fato realize as reuniões, faça as visitas, né? Esteja ali presente, levando a imagem, levando a empresa, levando a mensagem, levando a solução para os leads, ok? Então, quando você faz essa simples mudança, esse split de tarefas, onde a tarefa até chegar à reunião é feita de uma maneira profissional, extremamente importante, segmentada, com processos extremamente bem definidos, e eu tenho o vendedor ali aguardando que essas reuniões cheguem na agenda dele, o vendedor ele passa a ser o sniper. Por quê? Ele está todo dia atirando, ele está todo dia mirando, ele está todo dia trazendo para você clientes ideais interessados no seu produto ou no seu serviço. Então o trabalho do vendedor que vai lá apresentar, ele já está bem construído, bem pavimentado. Por quê? Porque o pré-venda já trabalhou muitas vezes o início, né, alguns dos benefícios, já identificou algumas dores, né? Então existe ali, por isso que eu falo que o pré-vendedor, ele não chama, ele tem vendedor na palavra, né? Ele é pré-vendedor, né? Ele está desenvolvendo negócios, no inglês é business development, quer dizer, ele está desenvolvendo o negócio, ele está começando o negócio a acontecer. Quem vai concluir é o seller, é o vendedor, é o cara que realmente vai aproveitar todas as outras etapas para concluir o negócio, ok? Então, percebam que eu estou trabalhando muito aqui a questão do BDR, né, da pré-venda, que é onde as pessoas ou os vendedores têm a maior dificuldade, né? Então, nem todas as empresas existem esse processo splitado, mas se você como vendedor não tem um pré-venda atrelado a ti, normalmente trabalha-se em dupla, né? O BDR ou o pré-venda trabalha em dupla com o vendedor. Se você não tem uma dupla, se você está numa empresa onde o processo de outbound não está estabelecido, entenda que você como vendedor precisa cumprir essas etapas. Entenda que se você fizer essas etapas, você não vai ter a escala como se tivesse outra pessoa fazendo essa etapa, obviamente, mas você vai conseguir dar uma velocidade, uma cadência, uma eficiência para o processo de venda muito maior, entende? Então, o processo de venda em si, uma vez que eu recebi o cliente, é o quê? Realizar a visita,
fazer a visita, fazer a apresentação da empresa, trabalhar todas as etapas da venda, como a abertura, a demonstração de capacidade, fazer a investigação correta das necessidades, dos problemas, dos serviços, enfim, de tudo que está ali causando dor no seu cliente, para que ele possa efetivamente avançar passo a passo, né, dentro das etapas da venda. As etapas mais importantes, né, se eu tivesse que elencar duas, seria primeiro a etapa de investigação, né? Então, se o vendedor está lá na frente do cliente, já sabe que esse cliente é um cliente ideal, é um potencial cliente, sabe que ele tem uma dor que foi identificada pelo pré-venda ou no processo de pré-venda. E eu estou aqui agora fazendo a entrevista, né, fazendo a reunião, eu preciso realmente fazer as perguntas para que esse cara me explique com maior detalhamento todos os problemas que ele tem vivido. E entender, como você já sabe que é um cliente ideal, você já sabe que você atende esse cliente, você ainda não identificou exatamente como, né? E o processo da venda das visitas, ele serve para exatamente trazer esse caminho muito mais claro. Esse como eu vou resolver, de que maneira que eu trago esse cliente para perto de mim e ir mais perto da conclusão e da realização da venda, percebe? Então, se eu tivesse que identificar, a etapa de investigação seria a etapa mais importante, porque é ali que eu vou colher todos os elementos que eu vou usar para persuadir o meu cliente a comprar, percebe? Depois dessa etapa, onde eu já investiguei, já sei que esse cara aqui tem a dor, que eu consigo atender, eu já entendi como eu posso atender esse cara, eu vou demonstrar a minha capacidade, eu vou mostrar de que maneira que eu consigo atender ele, não só no meu discurso, não só no PPT que a gente brinca, né? Falar, pô, isso aqui é vendedor de PPT, na hora que vai entregar, não entrega nada. Já ouviram falar isso? Então, quando você faz isso, é por quê? Porque você não demonstrou capacidade. Então, a demonstração da capacidade, ela vem na hora que você abre o seu produto, o seu serviço, você mostra um depoimento de algum cliente que já comprou, você traz ali elementos que provam aquilo que você vendeu, aquilo que você discursou, aquilo que você realmente está alimentando no imaginário do seu cliente, ok? Então, a demonstração da capacidade, ela vem validar todos esses discursos. E a última etapa é a obtenção do compromisso. Esse obtenção de compromisso parece meio genérico, né? Mas ele nada mais é do que você conseguir que o seu cliente aceite um compromisso de avançar. Esse avanço não necessariamente já é a venda, mas é uma etapa onde eu dei um passo a mais. Eu estou mais perto, eu estou chegando, né? Eu estou avançando. Quer dizer, esse compromisso, ele é mútuo. Por isso que chama-se compromisso. Não existe compromisso de uma pessoa só. Normalmente você tem compromisso com alguém ou com alguma coisa, ou com um objetivo, percebe? Então, quando a gente você obteve o compromisso, por isso que a etapa não chama só compromisso, é obtenção de compromisso. Obtenção de compromisso. Eu consegui o compromisso. Ok? Esse compromisso, ele tem que ser claro, nítido e que me deixe mais próximo da venda. Então, numa ordem, se eu tivesse que classificar, né, a visita, o exemplo que eu uso aqui, essa segmentação, é do Neil Hackenham, que é um autor que traz essa segmentação de uma maneira muito clara e que eu concordo demais, que é a abertura, é a investigação, é a demonstração de capacidade e, por último, a obtenção de compromisso. Essa esteira da visita, né, que acontece a partir do momento que você recebeu esse agendamento, ela tem que acontecer de uma maneira unidirecional, beleza? Tem muitos vendedores que vão ali e perdem muito tempo na abertura, querendo ser amigo, querendo ser simpático, querendo ser, né, e não vai direto ao ponto para entender quais são os interesses do seu cliente, quais são os problemas que ele está vivendo, por que ele te chamou até ali, por que ele tem essa ideia, como ele imagina que isso seja resolvido. Quer dizer, percebe que o papo fica mais sério, mais interessante a partir do momento que você faz perguntas e está ali interessado na solução do problema? Então, essas etapas são todas etapas que fazem parte do processo de vendas. Olha quanta coisa eu já falei, olha quanta coisa que a gente passa, né? E quanta coisa que a gente consegue realmente resolver com a segmentação das etapas da venda. Percebe? Eu consigo entrar muito mais detalhado em cada uma delas para que a gente consiga chegar mais próximo da venda. Bom, uma vez que eu abri a visita, reuni todos os interesses da empresa, eu consegui demonstrar a minha capacidade, eu preciso avançar, eu preciso obter o compromisso.
tá joia? Esse compromisso, ele é fundamental para que eu chegue mais perto da venda, como eu já disse. E ali, a partir do momento que você está mais próximo da venda, chega um momento que você precisa perguntar para o seu cliente se está claro, está pronto. Você entendeu tudo que eu posso oferecer? Todos os seus problemas, você acredita que você vai resolver com aquilo que nós estamos aqui oferecendo para você? Tem mais alguma coisa que falta para que a gente possa discutir aqui comercialmente como que nós vamos concluir esse negócio? Então, quando você faz perguntas, né, quando você está ali perguntando para o seu cliente, você já passou todos os compromissos, você já avançou tudo que poderia avançar, já falou com todas as áreas, já demonstrou capacidade. O que falta? Concluir. Uma vez que você pergunta para o cliente, se por acaso você como vendedor ou o processo de vendas em algum momento faltou alguma etapa, faltou algum esclarecimento, vai aparecer nesse momento. É importante que o vendedor faça essa pergunta de uma maneira ativa, ali como as rédeas de um cavalo conduza, né, essa negociação, esteja com as rédeas do negócio, fazendo o negócio acontecer. Então, a partir do momento que você fez essa pergunta, o cliente vai responder sim ou não. Ele respondeu sim ou não? Ele está ali realmente com alguma dúvida a mais? Não, não estou. O que falta então para a gente fechar negócio? Percebe? A hora que você faz essa pergunta, o cliente fala, vamos fechar negócio. E aí nesse negócio, na hora que você faz essa pergunta, né, com tudo mais esclarecido, a venda acontece de uma maneira ativa e não passiva e não natural, mas conduzida por processo até o fim, onde você faz uma pergunta que instiga o sim, que instiga a resposta, que faça com que o seu cliente fale sim ou fale não, porque o não também é importante. O não também vai fazer você avançar. A partir do momento que você sabe que esse não chegou, é importante também que esse não chegue o quanto antes, que não espere chegar lá no fim, né? Se ele puder chegar, por exemplo, no momento da demonstração, esse é um momento muito crucial. É importante que chegue lá atrás, para que você não perca tempo, porque todo esse tempo depois da demonstração é um tempo que não volta mais, onde você perdeu, né? Então, que não chegue tão tarde. O não, ele é importante, mas que chegue cedo. Quanto mais cedo ele chegar, mais cedo você vai poder avançar, talvez com um novo lead ou talvez com uma nova perspectiva do negócio, ok? Então é isso, pessoal. Venda não é acaso. Venda é processo. Vender é processo. Então, quando a gente consegue entender que venda é um processo, a gente passa a querer entender qual é esse processo. E qual é esse processo? Quais são as etapas que fazem parte desse processo? Isso tudo aqui é o que a gente discute na Dom de Vender, é o que a gente está trazendo para vocês como elementos de conteúdo, para que você tenha uma clareza do que é a venda moderna, do que é a venda atual, de como que o vendedor precisa se atualizar para que ele venda mais. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, então, eu agradeço muito esse tempo que você chegou até aqui. Curta, compartilhe, comente, por favor, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acredita que é aquilo que fez diferença para você nas suas vendas, porque eu vou ter o maior prazer em aceitar o seu comentário, seja ele positivo ou negativo, para que eu possa incrementar ainda mais esse canal, tá bom? Então, assine meu canal, compartilhe e traga aqui a sua ativação para que o sininho toque a cada publicação nova que eu traga aqui, beleza? Muito obrigado aqui e até o próximo vídeo.